Pensar ruim, não é que a gente tem que ter só pensamentos positivos, tá? Essa não sou eu. A gente pensa em coisas que deu errado, né? Putz, não devia ter falado aquilo. Caramba, poxa, fulano me traiu. É, a gente vai pensar coisas boas, você vai pensar coisas ruins. Inclusive, a gente separa até a ruminação que é positiva da ruminação que é negativa. Tá. Que depois eu posso falar sobre isso. Mas a ruminação negativa, para começar, é quando você pega esse assunto de forma. Você fica questionando na sua cabeça e olhando para aquela situação, sem que isso gere para você nenhuma estratégia para resolução ou para sair desse caminho. Você só fica ali, ó. É abstrato, você fica fazendo pergunta. Por que que fez isso comigo? Vai ter resposta? Não. Não. Por que que eu faço tudo certo e dá errado? Tem resposta? Não. Então são perguntas que você não vai ter resposta. E aí entra num processo, e a gente tem uma necessidade, né, de entender os porquês. Aliás, esse é um dos motivos da gente ruminar. A gente fala, por quê? Que quando você tiver filho, você vai ver. A primeira pergunta que a criança começa a fazer pra gente quando ela começa a falar é uma coisa assim de por quê? É Ah, do porque a ser humano, mamãe te né? ama, Buscar por quê? sentido nas coisas. Exato. E aí só que a gente faz pergunta de coisas que você não tem esse sentido. Né? Por que que ele terminou com você? Pode ser, porque conheceu outra pessoa, mas por que que ela é melhor que eu? Sim, exato. Né? Nunca tem a resposta, né? Você nunca vai saber. Aliás, nem a pessoa sabe, né? Quanto mais a gente. Então, essa ruminação é a tentativa da sua mente resolver um quebra-cabeça que não vai ter todas as peças. E aí você perdeu seu tempo. Então, é importante a gente começar a discriminar que tipo de pensamento que não te leva a nada, esse é o ruminativo negativo, e que tipo de pensamento negativo tá te levando a criar novas estratégias. Por Como assim? exemplo, você está trabalhando e um monte de gente foi mandada embora. E o seu chefe te criticou em alguma coisa que ele não gostou. Isso pode trazer uma sensação de, nossa, pode ser que eu seja o próximo. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito esse relatório. Entra nessa. Sim. Desde que isso comece a pensar em, cara, da próxima vez que eu falar com ele, eu preciso dar uma revisada no relatório porque eu fiz de última hora. É melhor eu marcar uma reunião e já levar tal coisa que ele pediu para mim. Então, se você está transformando o seu medo, né, aquela ruminação, aquele sentimento de medo, em algo produtivo, para que na próxima reunião com ele você tenha menos chance de ser criticado, valeu a pena aquela ruminação. Aquela ruminação, ela era mais concreta. Você Tá. saiu do porquê, e entrou num como que eu posso, como que eu posso fazer para da próxima vez não cair nesse lugar? Não gostei de estar nesse lugar. Foi incômodo. Você vai ficar um tempo nisso. Mas você tem que vir com a pergunta como. Como eu faço para mudar ao invés de por quê? Que é porque. Porque já tá lá atrás, né? Total. Sempre o porquê tá lá atrás. O como pode ser para frente. Como eu faço para mudar? Então, assim como qualquer coisa envolvendo a mente humana, né? O comportamento de ruminar, ele tem uma função específica, né? O problema é quando a gente... Quando, qual dos lados essa função tá indo, né? Se é no como ou no porquê. Isso, isso. A função, a gente pode falar da função do pensamento, Tá, da fala interna, daí a gente pensa na ruminação, tá? tá, Ninguém, boa. ninguém sabe direito a função da ruminação, porque já é meio patológico, né? Tá. Então vamos para o pensamento, a fala interna. Quando você fica pensando sobre o passado, pensando sobre o futuro, é importante, primeiro, se você tem essa fala interna sobre o seu passado, você sabe quem é você. Então não pode sumir essa voz, né? Tem gente que fala assim, como eu mando calar a boca minha voz interna? Quer você mandar calar a boca a sua voz? Se você não tivesse a voz interna, você não ia ter mais história pessoal, porque você apaga seu passado. Você não ia mais conseguir planejar as coisas, porque é a voz que fica falando pra você. Faz 2 meses que um mês e meio que você me convidou pra vir pra cá, eu tinha férias, eu pus pra frente. Me ajudou a minha voz interna, tipo, o que será que ele espera?
né? E aí eu planejei tudo como que eu ia fazer para estar aqui. Foi importante, se eu não tivesse essa voz, né? A voz interna é importante, então, para memória, ela é para planejamento, organização. Olha que maluco, né? Eu tô falando com você sem pensar, mas na Essa é verdade, uma loucura, cara. a gente fala uma palavra atrás da outra, só que lá dentro já organizou. Tipo, você fala isso, porque no fim você quer falar isso, não é? É muito É rápido. muito louco isso. Então é super importante a conversa interna. Agora, então, qual que é a função dela? Deixar você ter história, organizar seu passado, entender o porquê das coisas. Planejar, não é só planejar o futuro. Olha, sabe o que a gente faz? A gente infere o futuro. A gente meio que Tenta prever alguma coisa, né? A gente tenta prever. Se fulano fez isso, então tem grande chance dele fazer isso. Ah, meu filho não atendeu o telefone. Mas ele não atende o telefone mesmo quando tá com a namorada. Então, seu passado deu sentido para uma coisa do futuro, né? Então, essa fala é super importante. E vamos falar do falatório, então. Falatório ruminativo, né? Você fez algo errado. Se você não der uma ruminada nisso, olhar isso com cuidado, você vai errar de novo. Verdade. Então, tudo bem, né? A questão é se você olha e traz isso para um aprendizado, que é o que você falou, né? Se sai e vai para o como. Essa que é a diferença. Agora, qual que é a função da ruminação extremamente negativa, abstrata, que fica no porquê? Essa não tem função. Essa é disfuncional. Disfuncional é que não, a função dela é ruim, né? Não está funcionando. Porque você não vai falar para um cardiopata qual é a função da cardiopatia. Não, filho, cardiopatia é uma disfunção. E a ruminação negativa já entrou numa disfunção. Então, o falatório interno, num certo sentido, de uma certa forma, ele é importante pra gente saber quem a gente é e tudo mais. Mas e se a pessoa viveu um passado complicado? Uhum. Esse falatório ainda é importante pra ela? Se ela teve traumas, teve todas essas coisas, às vezes não é melhor ela encontrar um jeito de não pensar mais naquilo ou não? Ele é importante a gente lembrar, porque na verdade não tem como esquecer, é a história dela. Agora, ficar ali, é por isso que ela precisa da terapia. Porque se ela tá ficando demais, lembrar porque minha mãe não fez isso, porque eu sofri o abuso, porque meu pai, não sei o que. Se ela ficar só contando essa história dentro da cabeça dela, já é disfuncional. Então, perdeu a função.